Fala, jogador, tudo bem? Peçanha aqui para mais um vídeo do nosso canal. Jogador, vídeo de hoje a gente vai estar trazendo para você a build de DH PvE. Chega daquele negócio de você jogar de DH e não conseguir dar dano. Chega disso. Agora você vai ter noção de como o DH tá monstruoso. Muito dano, jogador. Fica de olho nesse vídeo que você vai sair daqui com a melhor build PvE do momento de DH. Vamos pro vídeo! Jogador, o objetivo dessa introdução é deixar uma coisa bem clara para você. Quando eu trago esses números que tem no dummy, ele tem uma construção toda por trás. Que é o que? São as reforjas, são as escolhas das gemas, tudo que a gente traz nos nossos vídeos. Então, não adianta você pular simplesmente para a parte das essências e colocar somente as essências e o set verde a qual a gente estipula e você achar que você vai conseguir dar o mesmo dano que a gente dá no dummy. Então, entenda toda a construção da build, passe ponto a ponto e entenda a importância de cada gema. E se você conseguir ter até gemas de melhor qualidade e ter uma reforja de melhor qualidade, logicamente você vai ultrapassar muito a gente no dano. E esse é o foco. O foco dos nossos vídeos é te dar aquele norte para que você consiga buscar e construir com a melhor qualidade o seu personagem. E não simplesmente você ter um copia e cola, tá? Então isso faz muita diferença. Então, para a gente começar, a gente vai conversar sobre as habilidades. As habilidades a gente vai ter como ataque principal a flecha explosiva, como primeira habilidade tiro múltiplo, a saraivada vai ser a nossa habilidade que a gente vai utilizar para dar maior dano, junto com a cortina de fumaça e a vingança. Lembrando que o tiro múltiplo, a cortina de fumaça e a vingança vão ser para buffar a saraivada. Então, o ataque básico ele já vai ser disparado junto quando a gente utiliza a saraivada. Na linha das essências, a gente vai ter para buffar o nosso tiro múltiplo, a gente vai utilizar o capacete, a ombreira e a mão primária. Para buffar a nossa cortina de fumaça, a gente vai ter a nossa calça. E para a gente melhorar a nossa saraivada de forma que a gente tenha o dano da saraivada e que ela consiga procar todos esses buffs de uma forma a explodir o inimigo, a gente vai estar utilizando tanto no peitoral quanto na mão primária e na mão secundária as essências para melhorar a nossa saraivada. E de quebra a gente vai estar utilizando uma essência para melhorar a nossa flecha explosiva para a gente ampliar muito o dano. O dano dessa build ela é muito direcionada para dano contínuo e uma explosão de dano aonde você mata muitos inimigos ao redor. E quando você só tem um inimigo, você consegue dar uma cadência muito alta de dano nele. Pensando na linha de set verdes, para a gente ter a melhor qualidade de set verdes, a gente vai trabalhar com 4 vitus, tá? Onde esses 4 vitus, o objetivo é a gente manter a duração dos efeitos benéficos e aumentar de quebra a nossa velocidade de ataque e 4 ouros semeados. Por quê? Porque toda vez que a gente parar de canalizar e a nossa saraivada nessa build ela se torna uma saraivada canalizada, então quando a gente para de rotacionar ela, a gente vai ganhar, além de um aumento de dano de no máximo de 30% toda vez que a gente estiver canalizando,
após a canalização, todo o dano que a gente aplicou no inimigo, a gente vai dar 30% desse dano numa explosão. Então, o ouro semeado, ele é a base. Não tem como trocar hoje os 7 verdes. Por quê? Porque a velocidade de ataque do Vitor e o efeito benéfico do Vitor é algo primordial. E hoje as 4 partes do ouro semeado, você não consegue fugir delas. Entrando na linha das excelências, a gente vai trabalhar com a excelência do arremessador, aonde a gente vai utilizar dinamismo velado e o talento. Para quê? Para ele aumentar o percentual do dinamismo velado para 15 vezes, tá? A gente vai ter o intento mortal. Por que o intento mortal? Para a gente ganhar 2% fixo de dano. A gente vai ter a sede de sangue, só que a sede de sangue a gente tem que sempre que lembrar que ela só se mantém procada se a gente não tomar dano. Então a gente não pode ser muito afoito, porque toda vez que a gente tomar dano, a gente tira a sede de sangue, a gente perde a aplicação da sede de sangue. E a gente vai utilizar a mira cautelosa, que o que ela faz? A cada distância que a gente tiver do inimigo, a gente consegue um aumento de dano. E então, numa distância inicial, a gente vai ter 2% de dano. E se a gente se manter mais distante do inimigo, a gente consegue chegar a 8% desse dano, tá? Com a habilidade de a excelência lendária, qual a habilidade que a gente vai estar utilizando? Vai ser o alívio da morte. Por quê? O alívio da morte, a gente vai ter um aumento do nosso dano contínuo, tá? Causando 30% desse aumento de dano a cada 10 segundos. Então não tem como, eu acho que hoje, de todas que eu testei, é a que na qualidade de aumento de dano é que dá melhor qualidade. Na linha de gemas lendárias, a gente vai estar utilizando a Olho de Berserker, de 1 estrela. De 2 estrelas, a gente vai estar utilizando a Lamento Materno e a Berrelite. E de 5 estrelas, a gente vai estar utilizando a Jade, a Consequência Turbulenta, a Esperança Reprimida, a Centelha do Vazio e a Recipiente Soturno. Passando para a linha de Reforja, que a gente ainda não está completo, a gente não está com a Reforja full do nosso personagem, a gente vai estar trabalhando com 3 Reforjas da Vingança, tá? Que a gente vai utilizar o dano causado a inimigos sob efeito de perda de controle aumentado. Lógico que a gente vai tentar buscar o topado, hoje a gente não tem o topado. Dano causado a demônios aumentado, tá? Velocidade de ataque, isso para a gente adquirir o bônus da Reforja, da família da Vingança. E a gente vai estar em composição utilizando o dano de acerto crítico e o dano de ataque primário. Peçanha, o que eu poderia mudar nessa Reforja? Se você quiser mudar, você consegue tirar o dano de ataque primário e botar a duração de efeito benéfico. Eu acho que seria mais útil, só que hoje, pela minha realidade, eu não consigo fazer essa alteração, porque eu estou tentando topar outras reforjas para depois começar a mexer nessa parte. Então, por enquanto, o dano de ataque primário tá ali. Mas a ideal hoje pode ser do jeito que eu estou utilizando ou com a duração de efeito benéfico no lugar. Pensando em propriedades amaldiçoadas, se você quiser trabalhar a propriedade amaldiçoada somente para PvE, porque você não gosta de jogar PvP, o que eu vou te aconselhar, que é o que você vai aumentar exponencialmente o seu dano, é 6 partes das propriedades amaldiçoadas no sumiço. Por quê? Porque você vai aumentar a sua velocidade de ataque. Então isso vai dar um percentual, vai dar um aumento de dano absurdo, tá? Quando o sumiço procar. E 2 partes do atrofiado. Por que 2 partes do atrofiado? Para você ter o aumento de dano causado
quando você procar o dano contínuo, e essa build é voltada para dano contínuo. Então acho que vale muito a pena você usar essas Geforges, essas propriedades amaldiçoadas, tá? Mas se você não quiser utilizar essas propriedades amaldiçoadas porque você gosta de PVP e quiser manter o PVP, é lógico que você vai ter essa redução de dano, que é que nem o meu caso. Existe a redução de dano pelo fato das minhas propriedades amaldiçoadas estarem para o PVP, então você vai ter sempre essa diminuição de dano. Mas pensando no PvE, as melhores propriedades amaldiçoadas são essas. Na linha de patuar, se você quiser, para você aumentar exponencialmente o seu dano, por exemplo, vocês vão reparar que o meu patuar hoje, eu tenho um patuar com tiro múltiplo, com Saraivada e com a vingança. Se eu conseguir trocar o meu patuar da chuva de vingança e da disparo com besta para o dano da habilidade explosiva, né, do meu ataque primário, flecha explosiva, e a cortina de fumaça, automaticamente eu vou aumentar muito o meu dano. Peçanha, isso é necessário? Não. Eu estou passando dicas para vocês de como hoje vocês conseguem aumentar cada vez mais o dano de vocês. Então, o que eu acho interessante é você ter um patuar para o PvE e um patuar para o PvP. Só que você tem que ter consciência que é o seguinte, as builds elas se atualizam. Então, hoje um patuar, se você for montar um patuar somente para essa build, pode ser que no futuro essa build não tenha tanta relevância como uma próxima que possa vir, entendeu? E ela acabar você tendo que trocar algumas habilidades do seu patuar. Mas é importante frisar isso daqui. Jogador, para fechar o nosso vídeo, vou deixar aqui para você. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo com a galera do DH. Esse vídeo tá top demais, tá dando muito dano no PVP. Não deixa de curtir, não deixa de colocar nos comentários quanto de dano você tá conseguindo dar com essa build. Você conseguiu chegar com essa build? Você ultrapassou a gente? Você tá com dano a menor? O que você acha que tá faltando? Coloca aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia. E para finalizar, quero agradecer a todo mundo que tá deixando no grupo de membros e o nosso primeiro membro lendário. Eu vou deixar ele aqui, é o nosso querido Abis, tá? É o nosso primeiro membro lendário. Muito obrigado pelo seu carinho. A partir vai ficar todos os vídeos que vier do nosso pessoal do grupo dos membros lendários, vai estar o nick de vocês aqui no final. Muito obrigado pelo carinho de vocês, por toda a força que vocês têm dado para o canal. Isso é muito relevante e ajuda demais a gente nesse crescimento. E como a gente sempre fecha, tá? Até o próximo vídeo. Fui!